Aos poucos, a vida está voltando ao normal. Como está o seu coração? Como estão seus relacionamentos? Como está a sua espiritualidade? Temos pela frente o desafio de confiarmos mais em Deus e realmente crer na sua palavra, caminhando mais próximo uns dos outros e desejando saber mais o que Ele tem para nós. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. E a expressão Covid-19, ela é uma expressão, eu vou fazer um trocadilho aqui, ok? Ela é uma expressão que viralizou, não é mesmo? A expressão Covid-19 é uma expressão que viralizou. Você ouve essa expressão em tudo quanto é lugar, você liga a televisão, você ouve isso, Covid-19, você vai para a internet, você ouve Covid-19, se você entrar no Twitter e colocar lá os temas, né, que você pode colocar, os assuntos, né, que de maior destaque, você vai ver que em primeiro lugar está Covid-19, a afirmação de que o mundo vive uma pandemia tem gerado os sentimentos mais esquisitos, os sentimentos mais divergentes que nós já vimos até o momento em muitas pessoas. Pelo menos eu noto isso. Eu não sei se vocês notam isso, mas pelo menos eu noto isso. Sentimentos, posicionamentos esquisitos, estranhos. Veja, por favor, me entenda. Eu não quero minimizar de forma alguma a seriedade dessa doença. Ok? Toda doença é séria. E essa doença é uma doença séria. Ok? Toda doença é séria. Toda doença que mata é séria. Então, essa doença é uma doença séria. Pessoas morrem por causa dessa doença. Então, eu não estou aqui de forma alguma minimizando a seriedade disso, mas eu preciso deixar claro para todos nós aqui. Preciso pontuar, né? Para todos nós aqui, você que me ouve aí na sua casa, que várias pessoas têm passado por um momento, por uma situação que está muito mais relacionado a uma espécie de semear de medo e de ansiedade nos seus corações, nas suas vidas, pela maneira que as informações sobre essa doença nos são passadas. Então, de novo, eu não estou minimizando a seriedade da doença, mas eu estou enfocando o fato de que muitas e muitas vezes, alguns sentimentos que temos, algumas situações que são geradas na nossa vida, elas não vêm diretamente da enfermidade. Elas não vêm do Covid-19. Elas vêm da maneira que se apresentam para nós essa situação chamada pandemia. O tempo que nós temos vivido, o tempo que nós temos transcorrido dentro desse chamado, por exemplo, isolamento social, né, que agora parece que está terminando, não sei direito, né, se realmente está terminando, se realmente vai terminar ou não, tudo isso é muito incógnita, ok? Mas é o movimento que está tendo. Mas pensando o que nós vivemos até esse momento, que muitas famílias, muitas pessoas viveram até esse momento, me parece que essa experiência chamada isolamento social contribuiu também, construindo para muitas pessoas situações que a gente tem de ansiedade, de angústia, que a gente tem presenciado ao nosso redor. O ponto que eu quero enfocar aqui é que, admitamos nós ou não, a pandemia do Covid-19 gerou um mal que vai bem além da enfermidade física. Essa história da pandemia do Covid-19 gerou um vírus que tem um efeito que vai além do nosso corpo físico.
gerou uma situação que afeta as nossas emoções. A grande maioria das pessoas tem sido afetadas na sua saúde espiritual, na sua saúde relacional, na sua saúde psíquica. Pare e pense. Vamos tentar considerar aqui com sinceridade como é que nós temos sido afetados, ou nós temos visto pessoas ao nosso redor serem afetadas nestas áreas. Pessoas que estão bem fisicamente, ok? Elas não estão afetadas pelo vírus do Covid-19, elas estão bem fisicamente, mas elas estão afetadas pelo medo de uma enfermidade física, e por isso elas estão sucumbindo em outras áreas da vida. Não na saúde física, mas em outras áreas da vida. Então eu quero que você considere, você está bem espiritualmente? Você que está aqui me ouvindo, você que está aí em casa, eu vou fazer algumas perguntas para te ajudar a avaliar. Você está bem espiritualmente? Bem de verdade? Porque a tendência da gente é dizer, não, eu estou bem espiritualmente, estou bem com Deus. Então deixa eu te fazer umas perguntas. Você tem desfrutado prazer de estar na companhia de Deus? Você tem tido uma crescente fome da palavra de Deus? E você tem se alimentado dela todos os dias? Eu não estou falando de você pegar um biscoitinho, né? A Lara gosta de biscoito, né? Ok? Petiscos, né? Não um petisquinho. É alimentar teu espírito dessa palavra. Você tem dedicado tempo a isso? Você tem uma caminhada em uma vida de oração dinâmica que mantém você sintonizado com Deus a maior parte do seu dia? Quando você está lá no seu trabalho, sob pressão, na sua casa, correndo com os filhos, aquela coisa toda, você de repente sente aquela pressão, mas aí você dá aquela paradinha, sabe? Aquela paradinha estratégica de 1 minuto e pensa assim, Senhor, Tu estás aqui. E tudo internamente muda. Tudo. Você tem experimentado isso? Você tem experimentado, talvez essa seja a forma mais perceptível, você tem experimentado paz, alegria, esperança, tranquilidade, diante de todo o contexto que você está vivendo, que o mundo está vivendo? E seus relacionamentos, eles estão bem? Ao longo desse mês, desses meses, né, que nós passamos com essa história de isolamento, né, social, responda para você mesmo. Você descartou pessoas? Tem pessoas que saíram da sua agenda de relacionamento, você nem sabe onde elas estão, você nem sabe como elas estão. Você não deixou de lado gente que era valiosa para você? Não se distanciou afetiva e emocionalmente das pessoas que caminham ao seu lado na estrada do reino de Deus? Você não tem sido tomado pela raiva ou pelo descontentamento com pessoas que assumem um posicionamento diferente dos que você tem frente à situação que a gente está vivendo? Sabe aquele negócio de você acha que você tem que andar dentro do seu carro sozinho com máscara, mas o cara que está no carro do lado, ele entende que dentro do carro ele pode ficar sem máscara. E aí ele passa por você e você está de máscara, ele olha para você e faz: que ridículo. Ou você olha para ele e fala: onde já se viu sem máscara? Entende do que eu estou falando? Você tem experimentado isso? Porque eu tenho experimentado isso demais nesses meses todos. Eu tenho visto essas posturas acontecerem demais esses meses todos. Você tem feito escolhas
onde coisas passam a ter mais valor para você do que pessoas? E emocionalmente, como é que você está emocionalmente? Na sua psique, na sua alma. Você está com a sua psique estabilizada? Você não tem sido tomado por uma ansiedade inexplicável, sabe? De repente o seu coração dispara. E você não entende por quê? Por que você ficou ansioso? Alguns, talvez experimentando algo mais sério. Ontem eu conversava com uma pessoa, aconselhava uma pessoa que está com sentimentos suicidas, dizendo, eu acho que é o único jeito de eu terminar com aquilo que eu estou vivendo é botar um fim na minha vida. Talvez você não esteja ouvindo esse sussurro por uma fobia que te deixa paralisado, pelo pessimismo, pela amargura, diante de notícias que não estão diretamente ligadas a você. Não tem nada a ver com você, mas você ouve as notícias e você fica ressentido, amargurado. Não anda sendo tomado do nada por uma tristeza inexplicável, ou uma vontade de sumir. Já falei, nossa, eu estou com vontade de sumir. Dá uma vontade de sumir. Cada uma dessas questões, queridos e queridas, apresentam para nós áreas da nossa vida que estão rachadas. Sabe, áreas da nossa vida que estão com vazamento, que estão se deteriorando. Portanto, nós entendemos ser mais do que necessário que busquemos por uma reconstrução das nossas emoções. Uma reconstrução das nossas emoções. Agora a questão é, onde a gente busca isso? Como é que a gente busca isso? Onde a gente encontra isso? E eu quero dizer para você que a resposta para essas perguntas está muito mais perto do que você possa imaginar. Muito mais perto do que a gente pensa. A resposta para essas perguntas é que você encontra isso e você busca isso em Deus. Em Deus. Mas não em qualquer Deus. No Deus que se revela a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Que tomou forma humana para nos mostrar como o Pai é. No Deus que vem ao nosso encontro e está à nossa disposição através da presença do Espírito Santo. É através da presença dele que nós podemos experimentar essa reconstrução de nossas emoções. E eu quero dizer mais para vocês. Eu quero dizer que se tem alguém interessado em fazer isso por nós, esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus. Deus tem todo o interesse em nos reconstruir, em nos refazer, em nos restaurar. Ele deseja que nós estejamos restaurados, sabe por quê? Porque Ele quer que nós possamos ser portadores da resposta que Ele tem para esse mundo, como tem sido chamado agora, né? Esse mundo pandêmico. Então, se você conhece Jesus, se você se relaciona com Jesus, se você que está me ouvindo aí em casa, você conhece Jesus, você se relaciona com Jesus, eu quero dizer para você e para nós aqui, que Deus tem todo o interesse em nos restaurar, porque Ele deseja que nós sejamos portadores do seu favor para a vida daqueles que não o conhecem. Para a vida daqueles que não sabem que Ele pode restaurar todas as coisas. E aí eu quero olhar com você um único versículo das Escrituras hoje. Ele está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, 2 Crônicas 7, 14. Você que tem a Bíblia no seu aplicativo, no seu celular, abra também. 2 Crônicas 7, 14.
Veja, esse é um dos vários textos da palavra de Deus que nós temos a tendência de memorizar, e aí a gente cita esse texto continuamente diante de situações adversas, diante de situações difíceis. Quando a gente passa por situações adversas, difíceis, geralmente, se você já tem um tempo de relacionamento com Deus, um tempo de conhecimento da Bíblia, você cita esse texto. Não, mas o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, né, e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Cita, né, o versículo assim. Ele é um texto precioso, e hoje eu quero vê-lo com vocês e destrinchar um pouco daquilo que o Espírito Santo nos revela com ele. Eu vou fazer a leitura do texto na tradução que eu tenho usado, que é a King James atualizado, ok? Ele diz assim: e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Bom, como todo texto fora de contexto é meramente pretexto, eu preciso colocar o texto dentro do contexto, ok? O versículo dentro do contexto. Da onde vem esse versículo? Por que esse versículo é citado aqui? É Deus que está falando. Você pode perceber que é Deus que está falando? Muito bem, Deus está falando aqui com Salomão. Esse versículo, essa palavra de Deus, ela é dirigida ao rei Salomão, depois que Salomão fez a consagração do templo de Jerusalém. Ok? Salomão foi o herdeiro do rei Davi. Davi estabeleceu a paz para Israel. Davi foi um rei guerreiro. Ele passou a vida toda dele guerreando. Ou ele guerreava porque ele estava fugindo da turma que queria pegar ele, ou ele guerreava porque ele assumiu o trono de Israel e ele tinha que estabelecer agora, né, as fronteiras para a nação de Israel. E Davi fez isso. E ele, no fim da vida dele, ele entrega para Salomão um reino pacificado. As fronteiras de Israel estavam em paz. Davi tinha um grande sonho. Davi fez muitas coisas para Deus. Davi foi um homem que viveu na realidade da antiga aliança, ou seja, antes de Jesus vir, antes da realidade de que a presença do próprio Deus habitaria na vida de pessoas. Mas Davi viveu naquela época à luz dessa revelação, à luz dessa compreensão. Então Davi fazia uns negócios tudo fora da caixa, né, naquela época, entendeu? Só os sacerdotes podiam entrar na presença da arca, mas o Davi entrava na presença da arca a hora que ele quisesse. Ele entrava lá e se colocava diante da arca e ele nunca caiu duro, estatelado. Ok? Ele fazia isso. Davi entendia que o que o Senhor queria de adoração não era matar animais. Eram corações redimidos a eles, rendidos a ele. Então o que Davi fazia? Davi expressava a adoração dele através de canções. Davi era arpista, porque ele era arpista, ele bolou, ele escreveu, ele desenhou, não sei se você sabia disso, ele recebeu de Deus, ok? Um download do céu, né, sobre instrumentos, e ele desenhou vários instrumentos e mandou fabricar os instrumentos. Então, a adoração de Israel, no período de Davi, era uma adoração assim, parecida com essa nossa aqui, entende? Tinha lá os momentos de sacrificar os animais, mas todos os dias tinha adoração com música, né? E tocava os instrumentos e tudo mais. E entre tantas coisas que Davi fazia, um grande desejo do coração de Davi era fazer um prédio, um templo, para que fosse simbolizado diante de Israel a presença do Senhor, a presença do Deus de Israel, no meio do povo de Israel. Deus não pediu para Davi fazer isso, mas esse era um desejo do coração de Davi. E Deus então diz para Davi, ok, eu vou concordar com isso, mas você não vai construir, porque mãos sujas de sangue não vão edificar uma casa para mim. Quando Deus fala isso para Davi, ele não está falando para Davi sobre as mortes que aconteciam por causa das guerras que Davi travava. Ele estava falando porque entre todas as pessoas que Davi matou, ou que Davi mandou matar, havia um homem inocente chamado Urias, ao qual Davi deu uma carta de sentença de morte para ele, porque ele queria ficar com a mulher do cara. E aí Davi abusou da sua autoridade real. Então por causa disso, Deus disse para ele, legal, te amo, pacas, ok? Mas não vai dar para você fazer isso para mim, não. É muito importante a gente perceber isso, entender isso, porque hoje em dia existe uma noção na sociedade, nas pessoas, inclusive dentro da igreja de muitos cristãos,
na ideia de que se Deus nos ama, Ele admite qualquer coisa que nós queiramos fazer. Ele não admite. Ele não admite. Ele não deixa de te amar. Mas o fato dele te amar não significa que ele concorde com tudo que você queira fazer. Se você vai fazer alguma coisa que é contrária àquilo que ele quer, ele não concorda com isso. Ele não concorda. Ele não deixa de te amar. Mas ele não concorda com você. E isso vai trazer implicações. Trouxe implicações para a vida de Davi. Mas Deus ama tanto Davi que ele diz, eu vou deixar um descendente seu construir. E aí o que Davi fez? Davi creu naquilo que Deus disse, conseguiu todo o recurso necessário, e aí o Salomão construiu o templo. E quando Salomão constrói o templo, isso está no capítulo 7, ok? Ele leva a arca da aliança para o templo, e a glória do Senhor, ele faz o sacrifício, e a glória do Senhor vem e invade o templo. A presença manifesta, perceptível do Senhor, que geralmente no Antigo Testamento era através de uma nuvem, não é? Entra no templo e os sacerdotes não conseguem mais entrar no templo, tamanha era a quantidade da presença de Deus ali, e eles adoram o Senhor do lado de fora, tudo isso você pode ler no capítulo 7. Deus envia um fogo do céu sobre os sacrifícios dele, que nem aconteceu com Elias, e ele consome todo aquele sacrifício, o povo vê então que Deus realmente está ali, o povo se prostra e adora, e o texto diz que o pessoal pega os instrumentos que Davi havia feito e eles começam a adorar o Senhor junto, e a adoração deles tem esse refrão. Eles sempre dizem assim, verso de número 3, eles deram graças ao Senhor com grande júbilo, veja, eles deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando, pois Ele é bom e eterno. É o seu amor e a sua misericórdia, pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Verso de número 6, e entoavam, porque o seu amor é benigno e dura para sempre. Então veja, o povo exaltou o Senhor diante da sua bondade. Deus é bom. Esse texto está no Antigo Testamento. Deus é bom, porque as pessoas têm a mania de dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim. É um Deus bravo, um Deus vingativo. Não é. O Deus do Antigo Testamento é o Deus que Jesus Cristo nos revela. É o mesmo Deus. O povo está reconhecendo aqui a sua bondade, sua misericórdia, a sua generosidade. O ponto importante aqui nesse texto é que então, depois que eles fazem toda essa adoração, eles têm uma reunião, como essa nossa aqui, que dura 24 dias, ok? Eles ficam 24 dias reunidos, param de trabalhar, deixam tudo de lado e ficam adorando a Deus por 24 dias. E aí depois eles vão embora. O Salomão manda eles embora. Ok, cada um para sua casa, tem que cuidar da vida também, gente, vamos lá. Né? E aí a turma vai embora. E aí Deus vem e fala com Salomão. Salomão vai dormir, aí a gente chega nesse texto aqui. Deus diz para Salomão, ok, eu recebi a consagração do templo, eu quero dizer para você que eu vou considerar esse lugar um lugar estratégico para as nações, um lugar estratégico para a terra. Então eu quero dizer para você que quando vier a peste, quando os gafanhotos chegarem, quando a estiagem acontecer, e orações subirem desse lugar a mim, eu os ouvirei, e eu responderei do céu. É isso que ele está dizendo aqui, esse é o contexto. E aí se você continuar lendo, você vai ver de novo a mesma coisa que eu falei, ele vai dizer para Salomão, dizendo assim, olha, se você se manter fiel a mim, como foi o seu pai, eu vou estabelecer o seu nome para sempre, um descendente que vem de você vai sentar-se no trono para sempre, como eu prometi para Davi, seu pai. Mas se você e esse povo se desviarem de mim, buscarem outros deuses, adorarem outros deuses, saiba que esse prédio não significa nada para mim. A minha glória vai ser tirada daqui, vocês vão experimentar vexame. Depois você leia o capítulo 7, ok? Isso está na minha tradução. Mas o que eu quero que você entenda é que o que Deus está dizendo nesse texto aqui, para Salomão e para o povo de Israel, é que Deus iria abençoar o povo de Israel, Deus iria ser favorável ao povo de Israel, porque através do favor dele para com Israel, as nações seriam favorecidas. As nações da terra seriam favorecidas. O ponto, então, é que Israel era uma nação chamada
para ela carregar o favor de Deus para todas as nações da terra. E para ela carregar o favor de Deus para todas as nações da terra, ela precisava ser favorecida por Deus. Como é que ela ia carregar um negócio que ela não tinha? Entende? Então Deus quer abençoar Israel, para que a bênção dele sobre Israel pudesse ser levada por Israel a todas as nações da terra. Agora, no Novo Testamento, nós recebemos a revelação de que o Israel de Deus, a verdadeira nação de Israel, não é constituída pelo povo judeu, não é a nação sanguínea judaica, mas é aquela que é estabelecida através da obra de Jesus Cristo. É aquela que é formada por judeus sanguíneos e pessoas de todas as demais nações da terra. Todas essas pessoas juntas, através da pessoa de Jesus, do que Jesus Cristo fez, se torna esse povo favorecido por Deus para poder favorecer todas as nações da terra. Eu quero ler rapidamente com você um texto que mostra isso para a gente no Novo Testamento. Veja o que o texto de Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, diz para a gente. Você em casa, presta atenção. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamado incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Ou seja, Paulo está falando aos gentios, ele está falando, olha, antes vocês eram chamados de incircuncisão pelo circunciso. Quem são os circuncisos? Os judeus. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Veja, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fosse aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos, judeus e gentios, fez um só povo e derrubou o muro da separação em seu próprio corpo e desfez toda a inimizade, ou seja, ele anulou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças para que, em si mesmo, pudesse criar um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou paz para vós que estáveis longe, ou seja, os gentios, e da mesma forma para os que estavam perto, ou seja, os judeus. Pois por meio dele, tanto nós como vós, nós aqui Paulo está se incluindo, ele é um judeu, então ele está se incluindo no meio dos judeus, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício, preste atenção nisso, nele, ou seja, em Jesus, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo ao Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que esse texto está dizendo? Veja, nós recebemos aqui a revelação de que o verdadeiro povo de Deus, que vai carregar o favor de Deus para todas as nações da terra, não é meramente a nação judaica, através da sua configuração sanguínea, mas é o Israel de Deus, que é formado por pessoas que são alcançadas pelo poder do Evangelho no meio dos judeus e pessoas que são alcançadas pelo poder do Evangelho no meio dos gentios. Em Cristo Jesus, esses dois grupos são unidos num único povo. Este é o Israel de Deus. E mais, ele mostra para a gente que esse povo, essa nação, esse verdadeiro Israel, é que, na verdade, é o templo onde a glória de Deus repousa pelo Espírito, e não o templo construído por Salomão. O templo construído por Salomão foi destruído. Bom, então, esse é o contexto que precisa estar na nossa mente para a gente entrar, então, no destrinchar do verso 14. Com isso em mente, eu quero voltar, então, a 2 Crônicas, com vocês, 7,14, para apontar algumas ênfases importantes que estão presentes ali no versículo. E a primeira delas é que quem carrega a solução para as circunstâncias do nosso mundo, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, em todas as dimensões, é o povo de Deus.
Veja, ele diz assim: e se esse meu povo, é muito importante, meus queridos, a gente entender isso. É muito importante você entender que se nós somos a igreja de Deus, se nós falamos que nós somos a igreja de Deus, então nós somos o povo de Deus, e Deus está dizendo aqui que diante das demandas e das situações que nós vemos presentes ao nosso redor, no nosso mundo, a solução apontada para isso somos nós. É a igreja, é você, sou eu. Deus não está cobrando aqui soluções do mundo incrédulo. Não é dele que ele está esperando que a solução venha. Não são dos descrentes que Deus cobra um posicionamento. É desse meu povo. E se esse meu povo, então preste atenção, cada área da sociedade tem a sua parcela de responsabilidade, enquanto seres humanos que receberam de Deus a ordem na criação de que nós temos que promover as características da boa e perfeita criação de Deus. Mesmo tendo sido afetados pela queda, essa ordem não foi tirada de Deus. Nós temos que promover isso. Mas, da parte de Deus, Ele diz que a solução que Ele traz não vem através da política, não vem através de movimentos sociais, não vem através de posicionamentos ideológicos, não são através dessas coisas que a salvação virá. A salvação, e aqui salvação eu não estou falando meramente numa perspectiva espiritual, no sentido de você morrer e ir para o céu. Eu estou falando de salvação no sentido daquilo que a Bíblia nos apresenta como salvação, que não é só isso, inclui restauração da sociedade, inclui cura das enfermidades, inclui mudança nos valores da vida das pessoas. Essa é a dimensão da salvação, quando a Bíblia fala de salvação. Essa salvação, ela vem de Deus. E ela vem de Deus por intermédio deste meu povo. Se esse meu povo. A segunda ênfase que eu quero destacar aqui para a gente é que a igreja, ela carrega essa solução para o mundo, porque ela carrega consigo o nome de Deus. Isso é muito importante. Veja, é importante para a gente, já nós vamos chegar nessa parte, mas é importante para a gente manter a nossa humildade, ok? Porque tem muitas pessoas que ouvem o que eu acabei de falar, e aí ele sai para uma tangência, numa tangente, que não é aquilo que as Escrituras estão nos dizendo. Ele sai para essa tangente de que nós, os evangélicos, somos os caras. Nós somos os caras, nós somos os herdeiros, nós somos os que... Não é por causa do que nós somos, ok? Em nós mesmos, nós somos igualzinho a qualquer outra pessoa. A diferença entre você, se você se rende a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para qualquer outra pessoa que ainda não fez isso, é que você passa a carregar o nome de Jesus em você. Você passa a carregar, e carregar o nome de Jesus em você significa que você passa a carregar a autoridade dele com você. Então não sou eu, não é você, entende? É Ele. É Ele. Então, o texto diz, este meu povo, que se chama pelo meu nome. O problema nosso com esse texto é que a gente entende assim, esse meu povo que se chama pelo meu nome, e a gente entende chama como chamar. Né? Ei, Deus! Ei, Deus! Ei, Jesus, está me ouvindo aí? Sabe? Mas não é esse chamar, não é isso. Esse verbo chamar aqui é o meu povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, ele carrega o nome de Deus nele. Esse é o sentido do texto. Você carrega o nome de Deus com você. Eu carrego o nome de Deus em mim. Sabe como eu carrego o meu sobrenome? Costa. Não é? Eu carrego. Você carrega. Se você se relacionar com Jesus, você vai carregar o nome dele com você. O sentido dessa frase é que nós falamos em nome de Deus. Nós falamos revestidos pela autoridade dele. Veja, o Novo Testamento mostra isso para a gente
Da seguinte forma, através de Jesus, Jesus diz assim: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu lá estarei. Ou seja, aonde tiver gente que está evocando, carregando o meu nome, eu estou presente ali. Onde estiver gente fazendo as coisas no meu nome, eu estou ali. Eles não estão fazendo sozinho, eu estou ali. Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Jesus mostra isso no Novo Testamento dizendo assim: se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, será feito. E aí, muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos líderes e pastores até pegaram essa expressão e distorceram ou compreenderam errado a expressão, entendendo que o que Jesus está dizendo é que o nome dele é como se fosse uma varinha mágica, que se você usar e falar, eu quero um carro, em nome de Jesus, pronto, você vai na concessionária e compra o carro. Ok? Mas você não precisa do nome de Jesus para ir na concessionária e comprar um carro. Você vai lá e compra o carro. Você não precisa do nome dele. Não é disso que ele está falando. Pedir alguma coisa no nome dele significa pedir algo representando a ele. Sabe? É como quando eu era criança e a minha mãe dizia assim: ô Ricardo, vem aqui, vai ali na vizinha e pede para ela uma xícara de açúcar. Aí eu ia lá e falava assim: ô dona vizinha, a minha mãe, ela pediu uma xícara de açúcar. Entende? E aí ela me dava uma xícara de açúcar. Por quê? Porque foi a minha mãe que pediu. Eu estou pedindo na autoridade da minha mãe. Eu estou pedindo em nome da minha mãe. Então pedir em nome de Jesus significa pedir como se você fosse Jesus pedindo. E aí é fácil, é só você olhar. Jesus pediria algumas coisas que você pede? Jesus pediria algumas coisas que eu peço? Não é? É só olhar. Jesus está, nesses textos, ele está nos mostrando isso aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o meu povo que recebeu a minha autoridade, que recebeu o direito de falar em meu nome. Jesus mostra isso para a gente no Novo Testamento, quando ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão em meu nome e façam discípulos de todas as nações. Então, o ponto aqui é que o peso da responsabilidade de transformação da situação do mundo, do nosso mundo geral e do seu mundo específico, seja o seu trabalho, seja a sua casa, seja o relacionamento com seus filhos, seja o que for, o peso da responsabilidade da transformação dessas situações é dada àqueles que se reúnem em nome de Jesus. Então, a igreja, diante do que está acontecendo, tem uma responsabilidade transformacional. Transformacional. Não é para o mundo que Deus está dizendo: se vocês se humilharem, me buscarem, eu vou curar a terra de vocês, eu vou acabar com esse vírus, eu vou transformar essa situação. Não é com o mundo que ele está falando isso. Ele está falando isso com você, ele está falando isso comigo, ele está falando isso com a igreja. É nossa responsabilidade carregar a cura dele. É nossa responsabilidade carregar as alternativas do céu para a terra. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade carregar da bondade, da generosidade, da misericórdia, do amor, da graça de Deus. É nossa responsabilidade. Terceira ênfase é que para falarmos em nome de Deus, então, ou seja, como seus representantes, como seus embaixadores, carregando a sua autoridade, nós precisamos de 4 posturas. Nós precisamos de humildade, de oração, de fome pela face de Deus e de arrependimento. Se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem uma série de condicionais aqui. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então
eu os ouvirei do céu. Sabe, eu gosto desses textos aqui que pressionam, cara. Eu gosto desses textos que me pressionam. Entende? Porque tem muito texto nas Escrituras que é fácil, né? Você lê e fala, não, mas e esses aqui que pressionam a gente? Bota a gente na parede. Entende? Põe a faca na garganta da gente. E esses textos? Como é que a gente faz com eles? Porque veja, se Deus é quem Ele se revela ser através das Escrituras para a gente, eu creio que Ele é, e o contexto aqui, eles celebram que Ele é bom. Ele é bom. E a gente vê situações como as que a gente tem visto, e outras tantas, essa é a que a gente está vivendo agora, mas outras tantas que já aconteceram, e outras que vão acontecer ainda. E nós oramos, e essas situações não mudam. Eu estou sob pressão. Não é? Eu estou sob pressão. Eu tenho que responder, por que não mudou? Por que não mudou? Por que a gente ora e não muda? Por que a gente ora e a pessoa não é curada? Por que a gente ora e a situação na família não é mudada, não é transformada? Por que a gente ora e a situação no trabalho não é alterada? Por quê? Eu estou sob pressão. Ele não é poderoso? Ele não é bom? Pois é. Aí eu tenho que admitir algo. Ou ele não é poderoso do jeito que ele diz que é, ou ele não é bom do jeito que ele diz que é. Ou eu acho que eu me humilho, mas não humilho. Eu acho que eu estou orando, mas eu não estou orando. Eu acho que eu estou buscando a face dele, mas eu não estou buscando. Eu acho que eu estou arrependido, mas eu não estou arrependido. Pressão. E como eu ando com ele há mais de 30 anos e conheço a sua fidelidade na minha vida, eu sei que o problema não está nele, o problema está em mim. Eu sei que o problema está em mim. Eu sei que o problema não está nele. Por que esses pontos são importantes? Por que tem essas condicionais aqui? Para que você possa entender e eu possa entender, nós possamos entender que ser o povo de Deus e carregar sua autoridade não tem nada a ver com o nosso desempenho. Não tem nada a ver com a nossa capacidade. Sabe, isso tudo começa com humildade. Isso tudo começa com a gente reconhecendo que do nosso jeito não é o melhor jeito. Mas muitas vezes a gente acha que é o melhor jeito. Sabe, a gente tem que se humilhar diante dele e dizer, Senhor, olha, eu sou um arrogante, eu acho que o Senhor tem que fazer do meu jeito. Porque eu acho que eu sei, mas eu não sei. Eu quero reconhecer diante do Senhor que eu não sei. Então eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. As nossas orações, elas não podem ser meramente rezas que nós fazemos, entende? Elas também precisam ser orações transformacionais. Elas precisam ser esse carregar do sentimento de Deus, do coração de Deus, para as situações com as quais a gente está vivendo, as situações com as quais a gente está lidando. Não é um exercício religioso, entende? É um caminho. É como se fosse o nosso respirar. Agora, isso é sustentado por um anseio maior no nosso coração, que é pela presença. Pela presença, veja, ele diz isso, se o meu povo se humilhar, orar, e eu gosto da tradução da King James, e buscar a minha face. A maioria das traduções diz assim, e me buscar. Mas a King James, ela é mais literal no que está no hebraico aqui. É estar diante da minha face. Estar diante da minha face. Ou seja, isso significa que precisa haver um sentimento no nosso coração de desespero, a ponto da gente dizer assim, eu tenho que entrar na presença de Deus, e eu tenho que ficar ali, até que Ele se mostre a mim. Agora, você já parou para se lembrar
de que todas as vezes que a Bíblia fala sobre a gente ver a face de Deus, ela fala que a gente morre? Toda vez, se alguém vê a minha face, morrerá. Vai morrer. Mas agora, Deus diz para Salomão que o povo precisa entrar na sua presença e buscar a sua face. Não só a sua mão, seus feitos, mas a sua intimidade, a sua face, olhar nos olhos dele. Dizer, Deus, tu és o bem mais precioso, a pedra de maior valor, a pérola de maior valor, o tesouro escondido. Senhor, eu preciso ver os teus olhos, eu preciso ver tua face, e eu sei que quando isso acontecer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu sei disso, eu vou morrer. Aí você fala, mas como assim, Ricardo? Veja, aí você fala, está vendo? O Deus do Antigo Testamento. Não, o Deus do Novo Testamento fala a mesma coisa. Jesus diz assim, se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Morte. Siga-me. Eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, todas as vezes que a gente tem uma experiência de contemplar a face do Senhor, algo que não foi feito para estar em nós, e passou a estar em nós por causa da queda, morre. Morre. Tem que morrer. Tem que morrer. Para que algo novo nasça. O velho tem que morrer. Se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dará muito fruto. Deus não é Deus de mortos, diz Jesus, é Deus de vivos. Para você ressuscitar, você precisa morrer. Então, entrar na presença de Deus, buscar a face de Deus, é algo que a gente tem que fazer entendendo que quando a gente fizer isso, sim, coisas na nossa vida vão morrer. Todas as vezes que você contemplar a face do Senhor, algo em você vai morrer, mas isso que vai morrer em você não é original, entende? Não é original, é fake, é produzido pela queda. É uma realidade na qual você não foi criado para viver, para experimentar. E está te dominando, mas apenas a presença do Senhor é capaz de consumir isso, fazendo com que algo novo nasça, algo novo surja. E é por isso que em seguida vem arrependimento, e se arrepender dos seus maus caminhos. Por quê? Porque arrependimento verdadeiro, queridos, é algo que acontece na nossa vida só quando a gente contempla a face de Deus. Sem contemplar a face de Deus, o que nós chamamos de arrependimento é remorso. Dura pouco. Dura pouco. Mas quando a gente contempla a face dele, quando a gente experimenta a intimidade dele, a gente diz, eu não quero mais isso. Eu não quero continuar pensando assim, eu não quero continuar vivendo assim, eu não quero continuar submisso a isso, eu não quero mais isso na minha vida. Por quê? Porque morreu. E uma realidade nova nasceu. E agora você está num caminho diferente. Porque isso é arrependimento. É você sair do caminho contrário que você estava e passar a estar no caminho que Deus indicou para você estar. Isso é arrependimento. Isso não é feito a partir do nosso desempenho. Isso é feito a partir da nossa dependência. Por isso a humildade é o caminho do favor. A humildade é o caminho do favor de Deus. A humildade nos conduz a orações transformacionais. A humildade nos leva a entrarmos na presença de Deus como estamos. Você pode ir na presença dele do jeito que você está. Amargurado, triste, bravo, rancoroso, dominado por qualquer tipo de situação, de vício, seja o que for, pode ir na presença dele, porque você vai morrer. Essas coisas vão morrer. Por isso que você pode ir do jeito que você está, porque elas vão morrer.
E quando elas morrerem, você vai se lembrar que você vai sair da presença dele transformado, arrependido. Oração eficaz, que move o céu para a terra, que carrega favor, começa com a nossa rendição. Mas a última ênfase aqui que eu quero destacar, é que Deus, se nós tomarmos essa postura, agirá em nosso favor. Ele agirá em nosso favor, para que seu favor, por nós, afete o nosso redor. Olha o que Salomão diz, olha o que Deus diz, melhor dizendo, para Salomão. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Perdoarei o seu pecado. Para quê? Para curar a sua terra. Uau! Uau! Nada do que Deus faz na minha vida fica na minha vida. Tudo o que Deus faz na minha vida é para transbordar dela para o meu redor. Para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para minha neta e meus outros netos que porventura venham por aí, para os meus amigos, para as pessoas com as quais eu me encontro no mercado, na rua, para vocês que estão aqui na igreja, para vocês que estão me ouvindo. Tudo que Deus faz na minha vida, todo o favor dele para a minha vida, é para transbordar em favor para a vida de um mundo que me cerca. Tudo que Deus faz na sua vida, não é para ficar canalizado em você, é para fluir de você, transbordar de você, para as realidades que estão ao seu redor. Veja, se você é um seguidor de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, eu quero dizer que aonde você trabalha, o ambiente que você trabalha é favorecido por Deus, por causa do favor que Ele tem para com você. Olha isso. Ah, mas eu não sou o chefe. Não importa. Sua presença ali carrega o favor de Deus. Seu filho que é ensinado nos caminhos do Senhor, na escola dele, carrega o favor de Deus. Bênção pessoal deve gerar influência corporativa sobre a terra. Deus quer abençoar a igreja, não para que a gente tenha reuniões gostosas, embora seja legal ter reuniões gostosas. Deus quer abençoar a igreja não para que a igreja tenha grandes prédios. Deus quer abençoar a igreja não para que a igreja tenha conta de investimento. Não, Deus quer abençoar a igreja para que a igreja pegue a bênção que ela recebe e a derrame no mundo. Num mundo que está ferido, doente. Nós precisamos, portanto, de ter nossas emoções reconstruídas, como povo de Deus, porque é somente assim que o favor de Deus vai poder chegar para outras pessoas que estão ao nosso redor, trazendo reconstrução para suas emoções. Veja, você sabe aonde encontrar reconstrução para suas emoções, mas há um monte de gente ao seu redor que não sabe disso. Você vai carregar isso para eles. Você vai carregar. Eu vou carregar. A igreja vai carregar. A esperança, a libertação, a cura, a restauração, a boa notícia, a saúde para as emoções, para os relacionamentos. É por isso que Deus quer começar tudo isso aqui, agora, com você, na sua vida, na minha vida, com você que está me ouvindo aí na sua casa. Ele quer começar com você. Então, por favor, feche os seus olhos. Nós vamos pedir para o Espírito Santo de Deus vir agora sobre você, vir agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem.
Vem com favor sobre seu povo, sobre sua igreja, sobre esses que estão aqui. Vem com teu favor, vem com o favor do Senhor sobre cada família, cada casa, cada pessoa que está ouvindo agora a tua palavra, a palavra do reino. Jesus, tu diz que a tua palavra é verdade e vida. Que flua vida agora, que flua favor do Senhor agora, sobre cada um daqueles que estão aqui, sobre cada pessoa que está ouvindo agora, nas suas casas, sobre cada um que tiver acesso a isso que nós compartilhamos aqui, que flua favor do Senhor, em nome de Jesus. Qualquer tipo de enfermidade emocional, em nome de Jesus, se desfaça agora. Medo, fora. Depressão, se desfaça. Angústia, fora. Ansiedade, caia por terra, em nome de Jesus. Restabelece-nos, Senhor. Cura as nossas enfermidades. Levanta o teu povo, perdoa o nosso pecado, para que a nossa nação seja curada. Perdoe a nossa rebelião com o povo do Senhor, para que a nossa geração seja curada, seja liberta, encontre do teu favor, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Mais, Espírito Santo, mais, você que está em casa agora, o Espírito Santo de Deus está aí com você, em nome de Jesus. Receba aquilo que Ele está trazendo para você agora. Ele está trazendo agora, assim como Ele está trazendo aqui, Ele está trazendo aí na sua casa. Receba agora. Ele quer fazer isso por você, para que você seja o povo que carregue o favor de Deus para o mundo. Acolha agora, receba agora, não tenha medo. Ele é bom. Faz mais, Senhor. Faz mais. Em nome de Jesus. Para a tua glória, Pai. Somos o povo que carrega o seu favor para o mundo, Deus. Opere em nós. Opere em nós. Para que o Senhor possa operar através de nós, em nome de Jesus. Amém.